Genética, interações gênicas, ou mais precisamente, poligenia ou herança quantitativa, esse é o papo dessa questãozinha número 1. Cara, genética tem que rolar na prova da UFPR, né, galera? Quem tá fazendo aí as provinhas, porra, com toda certeza, normalmente é a primeira questão, tá? Os caras já, meu irmão, já botam, ó, primeira questão, você aí da genética, manda um brasa, filho. Então é isso, cara. O importante você tá fazendo as provas é exatamente você conhecer o perfil e ver que as provas, principalmente os vestibulares isolados, assim como o Enem, eles tendem a seguir um caminho aí, cara, dentro de um razoável padrão. Beleza? Vamos com tudo, vamos trabalhar aqui, fazer uma revisão bem bacana dos tipos de herança, que aí, filho, não tem jeito de se errar na próxima prova. Beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. O cara diz o seguinte, ó, que a cor da pele em humanos é uma característica quantitativa. Já disse aqui, ó. Cor da pele é uma característica quantitativa, constituindo um traço adaptativo, cuja variação possui relação com o território ocupado e com o tempo em que isso se deu. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. Antes de seguir nas alternativas, cara, um comentário, né, em relação à questão como um todo, é que esse tipo de questão, para mim, que é muito conteudista, né, trabalhando aí nas definições e tudo mais, ela pode gerar mais confusões. Por exemplo, a questão 2, que fala de síntese de proteína, talvez o assunto seja até mais complexo do que o que está sendo falado aqui. Porém, né, as alternativas ajudaram bastante. Essa aqui não, você vai ver que, né, os erros são minuciosos, você tem que ficar ligado, beleza? Então tem que ter bastante cuidado e muito conhecimento de causa aí, né, do conteúdo. Tá? Então, antes de falarmos aqui das alternativas, vamos dar uma relembrada aqui em relação aos tipos de herança. Lembra que, pô, a nossa vida, na nossa genética, ela começa lá na primeira lei de Mendel, né, a lei da segregação. E aí você trabalha com um par de cromossomos autossômicos, ok? E aí você, para cada locus, você trabalha com 2 alelos, né? Aquela coisa mais fofa da ervilha amarela, ervilha verde, correto? Tranquilo. E aí a gente vem depois com a polialelia. Beleza? Em que a gente trabalha, ó, com um par também de autossômicos e a gente vai ter mais de 2 alelos. Qual é o exemplo mais famoso? O sistema ABO ou AB0, tu fica aí à vontade. Então aqui eu tenho 3 alelos, o que já caracteriza essa polialelia. Beleza? Maravilhoso. Tá? E aí, né, o izinho aqui, quase que eu errei. Izinho miserinha. Beleza? Então, polialelia. Show. E aí a gente começa a trabalhar com 2 ou mais pares. Beleza? No caso da segunda lei, olha que espetáculo. Na segunda lei, a gente está trabalhando com 2 pares, né, de autossômicos, sendo que em um locus pode ser aí a determinação da cor da ervilha, né, pegando nosso amigo Mendel como exemplo sempre. Aqui pode ser Bzão ou Bzinho, ó, Bzão ou Bzinho, que pode estar trabalhando na determinação aí da superfície da ervilha. Maravilha. Só que aí reparem que aí já começa a ficar mais, né, a gente já vai se aproximando aí da brincadeira da questão. Inclusive tem uma das alternativas que se refere à segunda lei, por isso que eu estou dando esse apanhado aqui nos tipos de herança. Então repare que na segunda lei a gente tem 2 pares e para cada par uma característica, certo? Cor e superfície. Maravilha. Show de bola. E aí, galera, lembrem que isso aqui se difere muito das interações gênicas, ok? Quando a gente fala de interações, a gente está trabalhando assim como na segunda lei, com 2 ou mais pares de autossômicos, ok? Ó. Aí a gente tem aqui, ó, o Azão ou o Azim, o Azão ou o Azim, pegar só 2, né, para não ficar uma vida aqui, Bzão, Bzim, Bzão e Bzim, ok? E aí, galera, a gente repara o seguinte, ó, que esse cara, eles vão interagir, já diz o nome, é uma interação gênica, e vão determinar uma só característica, beleza? Tranquilo?
Então, esses caras interagiram. Pô, essa interação ela pode estar relacionada ao quê? A inibição, que aí a gente fala de quem? Da epistasia. É, aquele papo do labrador, bem fofo. Vou deixar aqui uma questão de labrador para vocês, ó, que é um classicão dos vestibulares, tá? Agora, a gente pode estar trabalhando com determinados padrões, né? Que a gente trabalha com a herança qualitativa, que também é mencionada aqui na brincadeira, mas a questão ela é realmente direcionada à herança quantitativa, aquela que está relacionada a um acúmulo de uma determinada característica, e ele coloca aqui a questão da cor da pele, que vai estar relacionada, inclusive, ao acúmulo da melanina, né? E aí você vai ter alguns fenótipos e a gente vai falar um pouco melhor dessa situação. Agora, dentro do contexto de interação, falou de 2 ou mais pares de cromossomos homólogos, ok? Que trabalham na determinação de uma só característica, vai na fé que é interação, beleza? Vale até o destaque aqui, para a gente, né, pensar na galera com um par só, na pleiotropia. Aí a gente já faz uma revisão bem completa aqui da brincadeira, em que a gente tem um par, ok? Um par de alelo, olha que espetáculo, a cara da primeira lei. Porém, para um parzinho, a gente pode ter 2 ou mais características. Ah, Vitão, o caso mais clássico é o caso do gene letal lá nos ratinhos. Um classicão, inclusive. Né, por enquanto, a questão mais vista aqui no canal é essa aqui do Enem, falando de gene letal, ok? Muito bacana. E aí, gente, lembra que fica bem direcionado que aqui, ó, né, eu tenho uma característica, ok? Uma só característica na polialelia, beleza? E na pleiotropia 2 ou mais com um par só. E aí você faz um paralelo bem interessante aqui entre as heranças, tá? Só faltou linkage, que você também vai ter um par, só que 2 ou mais alelos, e cada alelo também trabalhando numa só característica, beleza? Bom, deixei esse espaço aqui para a gente trabalhar o exemplo citado na questão, que é o papo da cor da pele, ok? De maneira muito simplificada, vamos trabalhar com a cor da pele pensando em 2 pares de alelos, beleza? Somente 2, tá? Óbvio que isso está longe da realidade, mas ela vai nos dar uma ideia bem importante aqui para a questão. Tá? Por quê? Porque quando eu falo de herança quantitativa, morre aquele papo de dominância. Tá? A gente acrescenta o conceito de gene aditivo. Tá? Como assim, Vitão? O número de aditivos, olha só, número de aditivos, ele vai poder variar de que maneira? Né? Ele pode ser, eu posso ter 0, ok? Vamos botar aqui o fenótipo. Tá? Então, o número de aditivo, quando ele não tem nenhum aditivo, o fenótipo desse cara é branco. Ok? Deixa eu botar aqui do lado. Deixa eu botar aqui do lado para ficar melhorzinho aqui, ó. Né? Quem seria o genótipo? Tá? Deixa eu botar aqui simplificado o genótipo. E aí a gente já, né, mata genótipo e fenótipo. Genótipo e fenótipo. Pronto. Então, o genótipo, pensando em 2 pares de alelos, seria Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Continuamos a ideia de gene aditivo. Esquece dominância e isso aqui ser recessivo, não é recessividade, ok? Aqui é a ausência do cara que acrescenta a característica, beleza? Pode ser o tamanho das orelhas, tá? Nos vestibulares fala-se muito de frutos, tá? Tamanho do fruto, peso do fruto, tá? Então isso é bem comum, ó. Com um aditivo, tá? Com um aditivo, repara que a gente poderia ter quais genótipos possíveis? O Azão, Azim, Bezinho, Bezinho, ou Azinho, Azim, Bezão, Bezinho. E aí a gente chama esse cara de mulato claro. Maravilha. O cara com 2 aditivos, repare que você vai ter uma quantidade maior de genótipos possíveis. Isso vai dar um entendimento para uma das alternativas aqui, tá? Então, ó, repare que você pode ter o Azão, Azão, Bezinho, Bezinho. Repare que não importa se é o A, se é o B. Ó, eu posso ter, ó, o Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. E eu posso ter até mesmo, ó, o Azinho, Azinho, Bezão, Bezão. Esse cara é chamado de mulato médio. Beleza? Mulato médio. E o cara pode ter 3 aditivos,
Azão, Azão, Bzão, Bzinho, ok? Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Esse cara é chamado de mulato escuro, ok? Tranquilo? E o cara que tem todos, né? Azão, Azão, Bzão, Bzão, ele é o que chamamos de negro. Olha só. Fechamos aqui então, galera, né, o número máximo de aditivos, que são 4, já que ele tem 4 alelos, beleza? E aí eu quero que vocês já fiquem ligados, né, no médio, beleza? Por que no médio? Que além de ser o mulato médio, e esse cara, repara que ele tem mais genótipos que determinam a característica. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for jogar num gráfico, ok? Num gráfico, a gente vai perceber exatamente, ó, que a frequência do mulato médio vai acabar sendo maior, ok? Aqui, ó, o mulato médio, tá? Aqui seria o branco e aqui o negro, ok? Por quê? Porque eu tenho dentro da probabilidade, ó, uma maior chance de encontrar, já que eu tenho 3 genótipos possíveis. É claro e evidente que a região, como ele mesmo coloca aqui, ó, tá? Deixa eu mudar aqui de cor, tá? Que ele vai colocar, ó, que possui uma relação também, ó, com o território ocupado, com o tempo, ok? Então lembrem, tá? Porque a gente tem essa relação importante, né, do ambiente com o que, né, o que funciona como uma pressão evolutiva, né, para a gente dar uma pitada de evolução na jogada a respeito né, daquele fenótipo que prevalece, né, a frequência dele naquela região. Maravilha? Bom, galera, então agora que a gente, né, comentou bastante, vamos ler as questões, todas as afirmativas, beleza? Aqui no QBio a gente trabalha assim, galera, sempre analisando todas as afirmativas. Então, tu curte esse tipo de correção? Porra, se inscreva aí no canal, cara, dê essa força ao professor, é importante demais, tá? Que vocês deem essa força, vocês passem para os amigos, né? Tem uma galera que tira foto, bota lá no Instagram, né? Porra, bota lá, né? Bota o QBio também, meu irmão, ajuda a divulgar, ainda mais o trabalho que está no início, tá? Pô, isso é importantíssimo pra gente. Maravilha? Então vamos lá. Na letra A, considerando a distribuição de uma característica quantitativa em uma população, a maioria dos indivíduos irá se concentrar nos extremos, olha aí, ó, de uma curva normal, e poucos indivíduos irão se concentrar no centro da curva. Não, cara. Né? A ideia é exatamente oposta, a gente acabou comentando aqui. Essa ficou fácil porque a gente comentou, né, já na explicação. Beleza? B. Fenótipos quantitativos variam muito em uma população devido à interação de recessividade. A gente falou, esquece recessividade, esquece dominância nessa bagaça. Não tem. Aqui é quantidade de fato, ok? Do que chamamos de aditivos e não aditivos. Beleza? Tiramos a B. C. A grande variação fenotípica das características quantitativas se deve, em parte, à sua base genética, né, poligênica. E aí? Curti essa. Repara o seguinte, meninos, isso aqui é bacana, ó. A gente tem 2 pares, certo? 2 pares de homólogos aqui, né, de alelos, né? E quantos fenótipos? Cara, eu estou trabalhando com branco, mulato médio, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. 5. Filhão, pense o seguinte, pensa que não são 2 pares, tá? São muito mais. Então é por isso a grande variedade em relação aos tons, né, a cor da pele. Tranquilo? Quando a gente trabalhou com 2 pares aqui na segunda lei, lembra que a gente tinha, né, quais genótipos possíveis? A gente falava, pô, do amarelo liso, do amarelo rugoso, do verde liso, do verde rugoso, ok? Então, a maior variedade se dá, sim, a essa base. Inclusive, tem um cálculo, tá? Né? Lembra que o seguinte, ó, o número de fenótipos, tá? O número de fenótipos que existe vai ser o número de genes, ok? Mais 1. Maravilha? Número de fenótipos é o número de genes. Por exemplo, eu tenho 4 genes envolvidos. Quantos fenótipos? 5. Ok?
1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo? Então fica aí essa dica. Então realmente a C está certa. Vamos ver por que a D e a E estão erradas. D. Em uma população, as características qualitativas em comparação às quantitativas são as mais frequentes, já que as características podem ser facilmente distinguidas em classes, ok? Por exemplo, a estatura do indivíduo, né? Cara, a estatura do indivíduo, ela vai ser exatamente uma interação quantitativa, ok? Não qualitativa, né? Até porque, meu irmão, para a estatura é muita raça de gene envolvido na brincadeira, tranquilo? Muita raça, então não é qualitativa. Qualitativa, que cai menos nos vestibulares, a gente trabalha muito com os padrões. Lembra do lance da crista da galinha? Né? Em que aí, o que acontece? Determinados padrões de genótipos determinam alguns fenótipos. Por exemplo, você tem lá, né, a crista, né, nós, a crista simples, a crista rosa, tá? E você tem a ervilha, coisa fofa. Beleza? Então são 4, né, fenótipos possíveis de acordo com os padrões. Então, mesmo tendo muitas variações, você só tem 4 fenótipos possíveis. Então, a herança qualitativa, ela apresenta uma menor quantidade, ok, de fenótipos, beleza? Então, a D não estaria correta. E a E, ele diz que as características quantitativas possuem padrões de heranças definidos, que podem ser obtidos a partir de cruzamentos mendelianos. Né? Lembra que para Mendel você facilitou muito como aquele padrão Azão traço, Bzão traço, né? Você dizia que todo mundo aqui era o quê? 9 para 16, não é isso? E aí quando você tinha Azão traço, Bzinho, Bzinho, 3 para 16, Azinho, Azinho, Bzão traço, 3 para 16 e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E aí a gente chega na proporção mais famosa, né, da segunda lei, que vai ser 9 para 3 para 3 para 1. Cara, isso não vai rolar na quantitativa, beleza? Não vai rolar, até porque a gente já tem 5 fenótipos só nessa brincadeira. Então não tem. Essa jogada aqui que a gente fez, ela cabe sim para o padrão determinado pela herança qualitativa. Show? Tranquilo? Né? Ó, essa aqui seria a nós, né? Aí você teria a ervilha, a crista rosa e a crista simples. Beleza? Então você segue o padrão né, semelhante à segunda lei. Tranquilão? Maravilha? É isso, galera. Então, realmente ficou a letra C, para mim, uma questão, como eu falei, difícil, no sentido que fica bem, né, detalhado aí o conceito e você precisa ter uma noção ampla dessa herança, que já não é uma das heranças mais trabalhadas nos vestibulares. Beleza? É uma herança que ela, né, pouco cobrada, inclusive. Beleza? Bom, é isso, galera. Um forte abraço e até a próxima.